Autonomia para dizer não. Ruth, calma, que eu vou fazer exercício contigo no ao vivo, respira. Quando a gente está nervosa, a gente tende a não respirar e ficar mais nervosa ainda. Eu acho que de todas, assim, eu acho que em Com ti certeza. foi a pessoa que mais está ansiosa, Com calma. Tua certeza. história é Quem me linda, vai dar tudo conhece. certo. Autonomia para dizer não. A Ruth, ela é mãe da Maia de 3 anos. Ela falou assim, Ruth-Line com todos os is. Sim. Como ela gosta, né? E como os seus pais escolheram. Ela tem 40 anos, ela é contadora de formação, casada. E a Ruth hoje ela vai te contar como ela resolveu empreender para ter mais autonomia e a possibilidade de dizer os nãos que ela precisava para ter a qualidade de vida que ela gostaria. Bem-vinda, Ruth. Obrigada, E já Pamela. para entrar aí no nossa tema, na nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta. Antes da Maia chegar e mudar aí a sua cabeça e a sua percepção de prioridades, você acredita que você não tinha autonomia para dizer não? Conta aí o início dessa história. Mas com toda certeza. Com toda certeza eu te digo que é uma criação, né? A gente vem de uma criação de muitos nãos. A maternidade, inclusive, me trouxe esse olhar de mudança, mudou a forma como eu fui criada, como eu comecei a aplicar com a minha filha. E aí a minha filha me ensinou muito isso, porque eu descobri algumas formas, através da terapia também, né? De que algumas, não culpo meus pais, aceito tudo como foi, mas que algumas coisas da qual a gente foi criada influencia como somos hoje. E aí, na criação da Maia, isso me trouxe outra perspectiva de vida, assim, a partir do momento que ela veio. Eu era totalmente passiva, sim, para tudo. Uma ótima profissional, mas sempre no sim, amém, sim. Sem se posicionar, né? Sem dizer, Eu só isso me aqui não é importante para mim nesse momento. Eu só me posicionaria, ou só me posicionava, quem me conhece, principalmente na consultoria, quando eu entendia que aquilo não estava correto, principalmente na legislação. Ah, eu quero emitir uma nota fiscal dessa forma. Sou contadora, né? Aham. Não, a lei não permite dessa forma, não, eu não vou fazer. Esse era o meu Aham. posicionamento. Agora, Tinha lei tem por uma trás, agenda, né? sim, tinha a lei me defendendo. Tem uma agenda para ti, eu estou num cliente até às 6 da tarde. Ah, mas o cliente precisa encerrar hoje e ele quer ter o horário, trabalhava com consultoria, quer ter o horário das 6h30 às 11 da noite. Ok, trabalho por hora, ok. Aham. Não me via dizendo, não, gente. Eu tenho uma filha, não posso, Foi a né? partir do momento que a Maia nasceu que aí sim, aí esse Então, não conta veio. o início dessa história. A Maia, ela foi planejada, programada, queria muito. A gente queria, né? Sempre desejamos ela, mas ela veio em um momento que não estava esperando. Inclusive, eu estava saindo da consultoria, fui para uma empresa, assumi a contabilidade dessa empresa, e um mês que eu estava lá, 2 meses, não tinha vencido ainda meu contrato de experiência dos 3 meses, eu descobri que estava grávida. Então, assim, tinha um risco? Tinha, gente. Eu já tinha parado anticoncepcional, tudo, mas a gente vinha se cuidando, porque não era a intenção naquele momento. Mas, considerando que eu já estava com 37 anos, o tal do relógio biológico dá aquela chamada na gente, né? Sim. Então, eu tinha feito o tratamento, porque a intenção era ter engravidado 1 ano antes, mas a gente teve um problema de saúde na família, meu sogro teve câncer, foi um período difícil de lidar, e a gente... Se afastou do sonho. Sim, quando chegou aquele momento, assim, tu vai tomar aquela... Todas as mães tomam aí o seu ácido fólico. Vai tomar um período ali, vai parar para tentar engravidar. Quando deu o período, foi uns últimos meses, foi uma situação bem difícil, a gente conversou e disse, não, agora não tem condições de a gente tentar agora. E aí, por coincidência ou não, ele veio a falecer em setembro, exatamente no final de semana que seria, eu faço anticoncepcional injetável, seria naquele final de semana. E aí, com toda a loucurada, eu acabei não fazendo.
E aí, por isso que eu digo que depois a Maia acabou vindo, a gente tinha consciência, mas Não foi assim não era proposital naquele não, momento, não era né? naquele momento. E como foi esse início? Tu saiu da consultoria? Tu conseguiu viver a maternidade só com ela? Eu saí da consultoria, fui atender um cliente que eu já atendia, super tranquilo, vivi uma gestação perfeita minha, eu posso dizer que foi bem legal, tá? Lógico, quem me conhece, as amigas, eu tive uma pequena rejeição no início, porque, poxa, eu acabei de assumir um cargo nessa empresa, sou uma contadora, Aham. e agora eu estou grávida. Eu não estava na mesma sintonia. A gente sente que tá devendo, né? Sim. Eu lembro que eu fiquei meses para contar para minha, tipo assim, até o limite, sabe, para contar para minha CEO. Parecia que eu era um peso. Sim. E o meu CEO da época foi maravilhoso. Assim, eu lembro muito, até porque eu tinha trocado, né, recém-trocado de empresa, e aí eu disse para ele, ainda bem que eu estou grávida aqui, porque a recepção que ele teve comigo foi muito legal. E mesmo assim, eu levei uns meses para aceitar, aceitei bem, tudo. Digamos que do quarto, quinto mês para frente foi o céu daí. Tudo bem tranquilo. E aí eu tinha me programado, quando saí de licença, que então eu iria ficar 150 dias. Eu ia ficar os 4 meses, mais 30 dias de férias. E tranquilo isso para mim. A tua menina vai voltar a trabalhar, ela vai estar com 5 meses. Tranquilo, gente, eu vim de uma criação que a minha mãe trabalhou, né? A gente ficava com outras pessoas, então isso estava bem concreto para mim, assim. Eu e o marido conversamos e tudo certo. Só que a minha volta estava programada para fevereiro, quando retornam as escolinhas, e a empresa me pediu o retorno 7 de janeiro. Ninguém para cuidar. Esse foi o baque. Eu queria já voltar, confesso, né? Porque em casa, mãe full time, é bom? É. Mas é uma vida nova, a gente dá umas... Eu não acho bom, não. A gente dá umas piradas, gente, meu Deus. 100% assim, só troca a fralda, mamadeira, né. É uma rotina... De repente sim. tem que fazer tudo de novo. O ratinho na roda, Não né? achei Porque legal, a gente... mas só que daí quando como é que eu vou te dizer? Para mim foi tipo assim, ok, essa é a minha nova vida, é isso aqui que eu vou viver. Eu preciso disso por um período. Foi isso que eu Ok, aceitei também. Isso. Mas eu já desejava voltar ao trabalho, eu já estava respondendo o WhatsApp, né? Conforme tinha demanda, eu já respondia. Mas não estava preparada para voltar antes. Então, isso ali... Eles pediram num formato de exigência? Sim, não foi pedido, foi exigência. Uhum. Não foi pedido, foi tipo assim, trocou o administrador, e aí ele disse assim, olha, uma das empresas do grupo, a gente precisa fechar o balanço porque está entrando numa negociação, tem que voltar antes, a gente tem que entregar o balanço em fevereiro, então tu precisa voltar antes. Eu disse assim, tá. Daí o que eu consegui negociar foi 1 semana, porque eles me deram tipo a notícia perto do Réveillon para me voltar na semana seguinte. E aí eu negociei mais 1 semana para mim me reorganizar. Consegui uma amiga na mesma cidade, porque eu trabalhava na cidade vizinha, não era nem na minha cidade. E aí ela ficou com a minha menina, e aí eu consegui ir lá amamentar. Foi bem boa essa parte, e depois ela ficou na escolinha na mesma cidade. Só que aí a minha relação com a empresa, após a maternidade, começou a ficar diferente. Porque eu já tinha algumas amigas, eu já fazia contabilidade de 2, 3 empresas de amigas que pediram para mim abrir, e eu ajudei, e aí eu já fazia paralelo. E tinha aquela situação do... eu tinha um cargo de confiança, ok, eu podia chegar um pouquinho mais tarde. Gente, hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde porque a Maia demorou para mamar. E eu não podia deixar ela na escolinha sem mamar, então eu tinha... as minhas prioridades mudaram, a minha regra mudou. Porque, inclusive, hoje eu já vejo um pouquinho diferente, a gente escuta de todo mundo, cada um de um jeito, né? Mas eu vivi uma fase, assim, que aquela mudança era como se eu fosse toda da Maia. Eu acho que não existe outro Sabe? jeito de viver. Então... A gente é sugada, né? Então, toda a minha rotina era em função dela, assim. Então, como ela mamava, tinha aquela situação até os 6 meses e tal. E aí vem o baque. 20 anos de contadora, sempre uma ótima profissional, primeira vez que eu sou demitida.
Certeza que era maternidade, certeza que era a situação do chegar mais tarde, às vezes, para amamentar, ou sair mais cedo, ou ir para médico. Então, tinha... Você não estava mais disponível a qualquer momento? Sim. Eu tenho... teve outras mudanças na empresa, que uma outra empresa comprou um outro percentual, reorganizou o administrativo. Ok, mas eu penso que a maternidade influenciou. Inclusive, tem estudos que falam mesmo que até os 70% das mães deixam o mercado formal de trabalho até o 2º ano da criança. Ou por vontade própria, ou convidada a sair. Ou incentivada. Incentivada. E daí, demitida, e agora? Ainda com dificuldade de dizer não. Meu marido ainda... comentamos ainda no final de semana, que ele disse assim, tu lembra que tu nem esperou? Tipo assim, eu fui demitida numa segunda, na quinta-feira eu já tinha proposta de trabalho e já estava aceitando. Porque eu fiquei tão num desespero, um baque grande de ser demitida, que eu disse para ele assim, não, mas tu não está entendendo, eu tenho que dizer sim, é alguém que me quer. E ele, tu nem parou para pensar? Eu disse assim, não, é alguém que me quer. E neste momento eu não estou com cabeça para pensar, eu mais uma vez não consegui dizer não. Voltei para a empresa de consultoria que eu trabalhava antes. Horário flexível, então se tornava mais fácil. Porém, a minha renda era por hora, então acabou ligando novamente a rodinha do hamster, porque eu preciso fazer hora para ganhar, mas eu quero a atenção da minha filha, então se eu dou atenção para minha filha, eu deixo de ganhar. Aí apareceu já mais outro cliente, eu já estava com uns 5 clientes, e passei a ajudar a minha sócia. Passei a fazer serviços terceirizados para a minha sócia. E aí até que fomos amadurecendo bem essa ideia, e eu não via outra forma de conseguir atender a demanda da minha filha tranquila, né? Sem estar empreendendo, sem ter a minha autonomia para mim dizer não, sem ser eu a dona do meu dia, digamos assim. Mas a autonomia de dizer não foi a sua maior motivação? Com certeza. E a Maia junto. Sim, por ela, né? O Sim. dizer não por ela. Mas quando que tu se deu conta, principalmente como mensagem final, que a gente... pensando assim, nessa mulher que talvez ela nem saiba, que ela não sabe dizer não. Em que momento tu identificou isso, assim, que o teu tempo, tu não era dona do teu tempo ou das escolhas, que tu acabava sendo levada pelas situações e não refletia? Teve um livro que fez bastante diferença, o Essencialismo. O Essencialismo foi indicado pela minha terapeuta. Terapia, gente, lá vai eu dizendo. As minhas amigas brincam, eu digo, eu sou a louca da terapia, levo todo mundo para a Irmandade. Mas, enfim, a minha terapeuta me indicou ele na época que eu estava nessa confusão. E ele te traz exatamente isso. Quanto muitas coisas, muitas oportunidades te aparecem, mas você precisa identificar o que é trivial. O que é realmente importante para ti. Porque hoje eu tenho agenda, tá? A minha sócia brinca porque a minha agenda nunca está no dia certo, mas eu tenho lá minhas tarefinhas. Por quê? Se tu não tiver essa programação, qualquer um que vinha dizer, pode tal dia? Posso. Pode tal dia? Posso. Pode. Não, hoje eu tenho o horário da minha filha, que é às 8, então nenhuma reunião começa antes das 9. Então, às 8 eu deixo ela na escola, às 9 eu estou na reunião. Ok? E está tudo certo. Hoje eu consigo dizer isso. Mas parece que se eu estivesse ainda trabalhando para uma instituição, eu teria que seguir as regras dessa instituição. É bem legal, porque passa por uma busca do que é essencial na sua vida. Sim. Quem são as prioridades? O que é um não? Com certeza, o que é um sim, com certeza, e entender que eu acho que essa questão de a gente não conseguir dizer não está muito motivada pelas mulheres. Às vezes a gente quer se sentir amada a todo tempo, aceita a todo tempo, a gente não quer decepcionar aquela pessoa, a gente não quer que a pessoa fique chateada com a gente se diminui. Sim. A gente se coloca abaixo, né? Porque quando eu não me priorizo, quando eu não priorizo o meu tempo, é isso que quer dizer a autonomia de dizer não. Meu marido, André, querido, meu maior apoiador, ele sempre, eu brinco que ele é o meu segundo terapeuta, porque ele tem bastante ideias, né? E aí ele
me deu um day spa. Na verdade, acho que faz uns 3 anos que ele sempre me dá esse presente. Eu não conseguia, em nenhum momento, curtir. No último, eu briguei com ele. Eu disse assim, daí ele disse assim, eu te dou um presente e tu acha ruim. Aí eu disse assim, não, tu não está entendendo. É que eu tenho tanta coisa para fazer que tirar esse dia para ir lá é ruim, é difícil. Aí estou eu lá no Day Spa, mando mensagem para ele. Tu esquece tudo que eu falei, não desiste de mim, pode continuar me dando presente. Ai, que bom. Porque que em algum a gente momento... vai mudando, sabe? Que é isso bom que tu se achou, né? Em algum momento tu se deu conta, às vezes. E é isso, quando a gente vê, daí a gente não consegue mais desver, né? Quando a gente vê que o que a gente estava fazendo de errado, como a gente estava se colocando em segundo plano, daí a gente não consegue mais desver. A história da Thaís antes é total, a gente se esquece, né? Muito obrigado, Ruth, você foi incrível, né? Obrigada, Nem Pamela. transpareceu nenhum nervosismo.